Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é terça-feira, 15 de Abril e o nosso Presidente está vivo. Sim senhora, está vivo e tem coisas para dizer. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 15 de Abril e no dia 15 de Abril de 1992 o Benfica deslocava-se até Barcelona para jogar no Camp Nou, onde tinha assim 115 mil adeptos à espera de ver um grande duelo que daria acesso à final da Taça dos Clubes Campeões Europeus. E passo a explicar. O Benfica jogou assim uma Taça dos Clubes Campeões Europeus invertida, onde primeiro jogava-se uma fase a eliminar, onde o Benfica goleou Spartans e Arsenal, e depois uma fase de grupos. No grupo do Benfica, o grupo B, tínhamos então Barcelona, Slavia de Praga e Dinamo de Kiev. E o Benfica, após ter empatado 0-0 na Luz, jogava agora esta última partida de grupo com o Barcelona para ver quem é que se ia apurar para a grande final, ou seja, para ver quem é que iria terminar em primeiro de grupo. Numa partida onde o Benfica não entrou bem, sofreu 2 golos antes dos 25 minutos. Primeiro por Hristo Stoichkov e depois por José Maria Baquero. Este era o Dream Team de Johan Cruyff, com Koeman, Guardiola, Stoichkov, Laudrup, e o Benfica ainda conseguia reduzir a vantagem à passagem do minuto 27 com um gol de César Brito. Infelizmente o Benfica acabaria por perder a partida e falhar o acesso à final. Final essa que o Barcelona jogou e ganhou por 1-0 à Sampdoria, e o Benfica falhava assim a oportunidade de marcar presença numa final europeia, ou aliás na terceira final europeia no período de 5 anos. E agora sim vamos então ver as nossas capas, mas não sem antes recordar que esta noite estaremos em direto a partir das 9h30 no Bola ao Centro, a nossa tertúlia de análise desportiva, onde estaremos a fazer um rescaldo do empate com o Aroca, falaremos também da atualidade do clube e faremos a antevisão dessa importantíssima partida, a deslocação à cidade de berço, onde iremos defrontar o Vitória de Guimarães no fim de semana, naquela que é uma das grandes finais daqui até a final do campeonato. Pois já sabes, esta noite a partir das 9h30, vem ficar connosco no Bola ao Centro. E agora sim vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Até queima 5 jornadas de fogo para decidir a liga mais competitiva dos últimos anos. Entretanto, calendário e contas do título, Europa e permanência. E temos então aqui o destaque no jornal O Jogo para o Pavlidis e o Gyökeres, representando assim o Benfica e o Sporting, como é evidente. É assim, como é evidente, o Benfica comprometeu um pouco as contas do título ao empatar com o Aroca em casa, vídeo esse que já está disponível de análise da partida e onde eu falo da arbitragem, da crítica aos jogadores do Benfica e também da crítica a Bruno Lage, e peço já imensa desculpa pelo palavreado usado nesse vídeo, mas há coisas que tinham que ser ditas, há erros que são próprios, há erros que são alheios ao Benfica, como é o caso dos erros de arbitragem, e que eu dou assim a minha opinião. Por isso, se tiveres tempo, passa por lá, vê a minha opinião e deixa a tua nos comentários. Eu hoje prometo responder a todos os comentários dos vídeos de ontem, que foram imensos e, como tal, ainda não tive a oportunidade de responder a todos, pois estive a trabalhar durante a noite toda. Falando aqui desta situação, evidentemente comprometemos um pouco as contas do título, mas não deixamos de estar em primeiro lugar exec com o Sporting, embora estejamos em segundo na tabela, devido à diferença de golos. Mas relembro que o Benfica ainda tem uma jornada bastante importante, que é a penúltima, em casa, frente ao Sporting Clube Portugal. E como tal, o Benfica continua a depender dele próprio para poder sagrar-se assim campeão nacional no final da temporada. Basta acreditar nós adeptos e basta que os jogadores de Bruno Lage tenham a cabeça no sítio e o foco dentro das 4 linhas. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Fábio Vieira, o novo operário. O escardino cresce com Anselmi e destaca-se em ações defensivas no campo adversário. Entretanto, Moura é o rei das assistências e ultrapassa Wendel. E mora na carteira de Mendes e negado pelo PSG. Vejam lá, tem o Eustáquio, que agora é o super novo central na saída de bola. Tem aqui o Fábio Vieira, que é o super mestre das recuperações no meio campo adversário. Tem aqui o Moura, que é o novo Messi, e estão em 4º lugar no campeonato. Algo aqui não bate certo. Tem o super novo Guardiola no banco. Tem estes jogadores super influentes. Tem o melhor guarda-redes em Portugal. E sim é a única verdade aqui absoluta. E no entanto, estão em 4º lugar na Liga, já não podem disputar a Taça da Liga porque já não estão lá, já não podem disputar a Taça de Portugal porque já não lá estão e só vão ter o Mundial de Clubes. Será que essa é a grande surpresa do Futebol Clube do Porto esta temporada? Teremos que esperar então pelo final de julho para ver.
Ainda aqui no Sporting, Inter complica Vagianidis. O Panathinaikos exige pagamento da percentagem detida pelos italianos. Entretanto, Marcos Edwards mais perto de render 11 milhões de euros. Ainda aqui no ciclismo, vai ser um grande campeão. Pogacar elogia António Morgado. E agora ainda temos aqui um segundo destaque para o nosso Benfica. Punhos cerrados. Antes da deslocação a Guimarães, aumenta o tom contra a arbitragem. Lage sabe como ganhar ao Vitória e imitar o Futebol Clube do Porto. Só espera que não imite o Futebol Clube do Porto, pois as últimas exibições do Porto não têm sido melhores que as do Benfica. Sinceramente, relativamente aqui a esta partida, isto é, assim, é uma partida complicadíssima, é sempre complicado jogar contra o Vitória de Guimarães, quer seja na Luz ou na cidade de Guimarães, e como é evidente, jogar fora é sempre mais complicado. No entanto, atendendo aos últimos registros do Benfica, fora e em casa, eu sinceramente fico mais confortável com ver o Benfica jogar fora, pois nas duas últimas deslocações temos então um parcial de 2 vitórias e um contundente 9-1, 5-0 ao Tirsense, 4-1 ao Futebol Clube do Porto, mas nos 2 últimos jogos em casa temos então uma vitória ao Farense, ao penúltimo classificado do Campeonato Nacional por 3-2, onde sofremos até ao final, e este triste empate frente ao Aroca a 2 bolas que aconteceu durante o fim de semana. Por isso me perguntam, estou um pouco mais confortável com os jogos fora. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Rui Costa explode, atira-se a árbitro e jogadores depois do empate. Saiu furioso da tribuna e falou no túnel. Confrontou António Nobre sobre o penalti. E o resultado motivou discurso duro no balneário. Ontem chegou mais cedo ao Seixal e vai estar junto do grupo em fase decisiva. Entretanto, a equipa promete reação contra tudo e contra todos. Eu, sinceramente, isto é um chavão que se usa muito no mundo do futebol. Eu, sinceramente, dizem aqui que saiu mais cedo da tribuna. Há várias imagens a circular na internet onde nunca mostram o Rui Costa na tribuna, por isso não sei se é verdade, se esteve na tribuna, se não esteve, se falou alto nos túneis, se confrontou o árbitro. Isto é apenas notícias da capa do Record. Mas atendendo ao historial do jornal do Record na última semana, não sei se acreditar se não. Eu acho que realmente o nosso presidente devia tomar uma postura pública e não uma postura nos camarins, ali no anfiteatro, não. O presidente do Benfica tem que vir a passo defender os interesses do Benfica. E se há algo que o Benfica tem a queixar-se esta jornada é a arbitragem, na minha humilde opinião. E segundo o jornal Record, também na opinião do nosso presidente. Então não entendo porque é que não sai a público. Não estou a falar num comunicado escrito. Estou a falar na Benfica TV, na SIC, na RTP, na CNN, na televisão que ele escolher. Aparecer, convocar uma conferência de imprensa e falar na situação da arbitragem em Portugal. E aliás, isto devia acontecer sempre que o Benfica se sente prejudicado. Mas infelizmente o nosso departamento de comunicação é como os cabelos de um careca, são completamente ausentes. Ainda aqui no Sporting, Pote já faz meio jogo, criativo apto para 45 minutos. Entretanto, a resposta nos Açores foi positiva e Rui Borges pode dar-lhe a titularidade. Intensifica assim o ritmo até nas folgas. Entretanto, Edwards perto de render 6,5 milhões de euros, pois o Burnley quase a subir pode ativar a compra. E entretanto, Kisanga sai do inferno. O extremo dos Bs esteve 300 dias QO. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Mora é novo diamante de Mendes. A gente trata do processo de renovação. A imagem do prodígio está a ser potenciada. E ainda aqui o quarto lugar vale a Liga Europa. Os dragões torcem por Chelsea ou Betis. Ainda aqui no Mundial de Clubes, prova tem 117 juízes de 41 países. No entanto, a FIFA exclui os árbitros portugueses. Mas porquê é que exclui tão bons árbitros que inventam histórias como, por exemplo, rasteiras com a cabeça, árbitros que se apoiam em câmaras que estão nos postos do Pingo Doce, VARs que se acaba a pilha e ficam assim sem funcionar durante os jogos? Não consigo entender, com a qualidade da arbitragem em Portugal, como é que vai haver um Mundial de Clubes com 117 juízes, meus amigos, de 41 países diferentes, e Portugal não tem nenhum a representar o nosso grande conjunto arbitral. Uma arbitragem desta qualidade, claramente haverá aqui mão negra por detrás desta eleição da FIFA, que só pode estar assim a ser injusta com a qualidade arbitral que existe em Portugal. Enfim,
Vamos ver então o último destaque dos jornais desportivos e ver o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. Forte investimento. Bernardo Silva é a bandeira, mas Benfica tem outros jogadores na mira. Há mais reforços em estudos e um deles deve chegar a tempo de integrar a equipa no Mundial de Clubes, aproveitando a janela excepcional da FIFA para contratações. E isto eu posso confirmar que o Benfica está no mercado a tentar contratar um jogador estelar para poder participar nesse Mundial de Clubes, aproveitar o dinheiro que vai receber da sua participação neste Mundial de Clubes e também para poder assim alimentar um pouco o mercado norte-americano, pois ao fim e ao cabo o Benfica tem uma grande fação de sócios e adeptos nos Estados Unidos e no Canadá e também no continente sul-americano, que vai tentar marcar presença neste grande evento. Relembro que o Benfica na fase inicial vai jogar contra o Boca Juniors, contra o Auckland City e também contra o Bayern de Munique. Eu vou estar lá a cobrir o evento, pelo menos nesta primeira fase, e como é evidente o Benfica vai tentar chegar lá e ter assim um bom resultado no grupo para poder passar à próxima fase. Depois daí para a frente, só irá determinar os resultados do Benfica nessa mesma competição, atendendo aos adversários que vai encontrar pela frente. Como é evidente, Rui Costa e a sua direção também estão à procura de bandeiras eleitorais, pois não nos podemos esquecer que existem eleições em outubro de 2025 e, como tal, quer os títulos eventualmente ganhos até final da temporada, quer as contratações, vão ser motivos de discussão nesse processo eleitoral. Por isso é normal que o Benfica já esteja a mexer no mercado para tentar encontrar esses jogadores bandeira. Mas como já disse a meio da semana, acho muito sinceramente que Bernardo Silva é uma meta quase impossível de atingir. Mas é, uma vez mais, a minha opinião. Ainda aqui na Liga Betclic Portugal, a Bola faz contas aos erros de arbitragem em jogos do Sporting e Benfica. E sem ter lido este artigo, meus amigos, quase que aposto que o saldo ainda vai ser negativo para o Sporting, ou seja, o Sporting ainda vai conseguir ser o clube mais prejudicado dos dois, de certeza absoluta. Mas mais à noite, no Bolo Center, já falaremos disso mesmo. Por falar em Sporting, Yulman intocável. Cláusula de 80 milhões de euros deixa Leão tranquilo. Eu não ficaria. Entretanto, no Futebol Clube do Porto, Rubem Neves pode voltar. E em Moçambique, o empresário português que transformou o Futebol Clube Beira em empresa das 600 pessoas. E assim está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é evidente, o grande destaque hoje nas 3 capas vai para o Benfica, mas por motivos diferentes. Por um lado temos as contas do título, por outro lado temos também Rui Costa a explodir pela má exibição arbitral no Estádio da Luz na partida frente ao Arouca, que volto a relembrar, já está o vídeo disponível, onde também falo dessa arbitragem do grande árbitro, senhor António Nobre, e falamos, como é evidente também aqui, nas bandeiras eleitorais, nas eventuais contratações do Benfica. Sou muito sincero, foi uma semana que iniciámos com o pé esquerdo, digamos assim, não iniciámos da melhor forma, tínhamos terminado a semana anterior em primeiro lugar, estamos a falar da semana corrida, chegámos ao fim de semana com uma partida relativamente fácil com o Arouca em casa e acabámos por nos esticar ao comprido. Neste momento continuamos em primeiro lugar execo com o Sporting, temos uma partida dificílima com o Guimarães no próximo fim de semana, à qual esta noite estaremos em direto no Bolo Center a fazer uma análise desta semana a partir das 9h30 e falaremos, como é evidente, desse empate, antevisão dessa partida importante, falaremos da atualidade do clube, destas polémicas arbitrais, falaremos também dos rumores de mercado e do atual momento do Benfica, que é algo conturbado devido aos maus registros desportivos. Embora tenhamos ganho com alguma contundência histórica no Dragão, acabamos depois por comprometer a Liga com Aroucas em casa e já podia ter acontecido com o Farense também. Por isso já sabes, esta noite a partir das 9h30, vem bem ficar connosco no Bolo Centro. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até mais logo à noite. Viva o Benfica!